Aleluia. Onipresença e onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca-se
o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que eu, ó Senhor, tu conheces. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que conhece. Esse salmo é grande, mas muito conhecido de todos nós. Prezamos pela palavra de Deus, né? Então o Senhor conhece cada partícula do nosso corpo, antes mesmo que nós viéssemos a existir nesse É verdade, meu Deus. Depois os irmãos podem ler todo este salmo que é maravilhoso. Glória a Deus. Então nós temos que vigiar muito, cuidar do nosso dia a dia diante de Deus e também do nosso próximo, né? Nós precisamos de sermos realmente fiéis, sinceros, seguidores de Cristo, vivendo essa palavra cada dia. Então, porque o Senhor nos conhece, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro. Para Ele é a mesma coisa. Que Deus nos ajude a caminhar cada dia mais e mais, que a volta do Senhor está muito próxima. Os sinais estão aí se cumprindo diante de nós a cada dia. É triste a gente ter, às vezes, ver um noticiário, ver se alguma coisa boa, nada, não aproveita nada. Então a gente vê que é apenas cumprimento da palavra de Deus. Então não vale a pena a gente ser um crente, às vezes, assim, só de aparência. Nós precisamos viver. É verdade, aleluia. A cada dia. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então, que Deus continue abençoando esta igreja, que possa prosseguir, fazendo cada dia mais e mais a vontade do Senhor e não a nossa. Que às vezes a nossa vontade é uma, mas do Senhor é outra. Então, seja feita acima de tudo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe esta igreja. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, de ouvir o irmão Isaías orar, louvar a Deus com mais um grupo. Amém. Vamos receber com as palmas, exaltando.
capítulo 25. Exaltado é o santo nome do Senhor Deus. Oh, glória a 1 Deus. Samuel, capítulo 25. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Prossegue, irmãos, hoje o mesmo tema da campanha, né, de sexta-feira, é o tema da campanha anterior, que hoje mostra também o primeiro elo, a prosperidade que prospera. O nome parece não fazer muito sentido, né? Vai ser a prosperidade, tem que prosperar. Mas às vezes tem coisas que humanamente parecem ser um acréscimo, mas que se tornam perdas, né? E esse texto de hoje, de 1 Samuel, capítulo 25, é nessa linha de raciocínio, a prosperidade que prospera. Amém? Então hoje é o primeiro elo, estamos repetindo a campanha. O pastor Paulo achou por bem, como ele mesmo disse, gostou tanto do tema, que vai repetir mais 7 anos na sexta-feira da campanha A Prosperidade que Prospera. Portanto, hoje inicia-se o primeiro elo, né? Todos encontraram? Amém. 1 Samuel, capítulo 25, do verso 2, 3, 2 e 3 apenas, amém? Aleluias. Que diz assim: certo homem em Maom, que tinha muitos bens no Carmelo, era abastado, tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal e sua mulher Abigail, e era mulher sensata e formosa, mas o homem, descendente de Caleb, era duro e maligno nas suas ações. A igreja pode se assentar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Exaltar o santo nome. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler, eu não vou ler todo o capítulo. Você faça isso em sua casa ou em outra hora, para você entender melhor a história. Eu só li esses 2 versículos, porque aqui já é a base para a nossa mensagem de hoje, sobre Davi, Nabal e Abigail. E no contexto, irmãos, dessa prosperidade, desse tema, que é a prosperidade que prospera, não é? Que parece, né, uma redundância. Prosperidade que prospera, né? Porque muitas vezes, quando nós fazemos negócios, ou às vezes vamos fazer parceria, e às vezes é uma pequena empresa com outra pequena empresa, ou uma pequena empresa, ou uma grande empresa, e os negócios vão bem. E quando se faz a união, a fusão, nem sempre acontece prosperidade, multiplica-se. Às vezes, dados a circunstância, vem a falência de uma, perdas de capital, perdas de direitos, e aí aquela união se tornou uma tragédia, não foi o que bem planejado. Por exemplo, de muitos filhos que herdam, né, a herança dos pais, e que é uma prosperidade adquirida, mas se não souber administrar, se não souber levar, em poucos anos perderá tudo aquilo que herdou do pai, e o que ele teve de prosperidade não prosperou. E aí, então faz muito sentido esse tema, a prosperidade que prospera, porque nem tudo que nós adquirimos, isso falando de uma maneira em geral, não só no contexto cristão, e mesmo no contexto cristão, nem tudo que adquirimos prospera. Às vezes, talvez alguém aqui, aconteceu com alguém que tinha coisas que você ganhou que era melhor ter ganhado. Se eu soubesse que ia dar nisso, era melhor ter perdido. Porque se eu tivesse perdido lá atrás, se eu não tivesse ganhado, se eu não tivesse adquirido, hoje eu estaria ganhando. Mas porque ganhou, porque adquiriu, claro, por várias circunstâncias, não sabendo administrar, não sabendo levar, não sabendo cuidar, torna-se pesadelo, torna-se perda. E aqui é um fato, essa história de Abigail
Abigail e Nabal é uma das questões em que uma prosperidade que prospera. Mas, irmãos, para adquirir isso, tem muito a ver, irmãos, primeiramente com a mão de Deus abençoando, mas também tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com aquilo que fazemos, com aquilo que adquirimos. Tem gente que, como diz o outro, na linguagem popular, teve a sorte de receber grandes coisas, mas por não saber administrar, acabou perdendo e hoje está pior do que antes. E tem pessoas que nunca tiveram nada, mas lutaram, batalharam, hoje conquistaram, adquiriram e tiveram sucesso. Por quê? Não ficou só de braços cruzados esperando Jesus mandar anjo, Jesus mandar sei lá quem que Jesus vai enviar para receber as bênçãos, né? Então tem muito a ver com aquilo que acreditamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que o Senhor designa para nós, com aquilo que vem em nossas mãos. E aqui essa história de Abigail, casada com Nabal, o verso 2, o verso 3, vai dizer que ele era descendente de Caleb. Caleb, irmãos, é aquele Caleb que ajudou, que foi dos espias, juntamente com Josué e Caleb, lá no livro de Êxodo, né? E Nabal era da descendência, portanto, ele era um hebreu, ele era aqui um israelita, vamos dizer assim, já que a nação de Israel já havia sido formada, Nabal era um israelita, e a sua mulher também uma israelita. Então, num contexto bíblico, se fôssemos usar a linguagem de hoje, Nabal seria um cristão, né? No contexto de hoje, juntamente com a sua esposa. Mas o texto vai dizer que, assim como a sua esposa era sensata, a minha Bíblia está dizendo sensata, algumas Bíblias vão dizer mulher sábia e bela, enquanto que Nabal era homem duro, maligno nas suas ações. Pois bem, mas o texto vai dizer que ele era rico, era um homem abastado, um grande fazendeiro. E Davi, nesse período, vivia fugido de Saul, quando Saul o perseguia. Então Davi vivia nos desertos, nas cavernas, nesse período com seus 600 homens, todos treinados muito bem, soldados de guerra. Então era um bando que, nesse período, irmãos, e olha que hoje a gente vê em alguns estados falar de milícia, né? Que seriam policiais que fazem proteção, que fazem extorsão, etc. E Davi, aqui com o seu bando, fazia proteções aos grandes fazendeiros daquela época, já que Saul não conseguia governar, dar conta. Então, aqui Saul, Davi, um certo período, protegeu o rebanho de Nabal e ele não ficou sabendo. Quando nas vezes que estavam escondidos os pastores de Nabal, no meio do deserto, procurando comida, pastos para os seus rebanhos, encontraram-se com Davi. E Davi, como fora pastor de ovelhas, sabia muito bem a dificuldade que era o pastor de ovelha, prestou assistência e segurança aos pastores, aos empregados e pastores de Nabal. E isso Davi não cobrou nada deles. Passou-se os dias, Davi passando por necessidade, vivendo fugido de Saul, sendo caçado pelo exército, pela polícia, vamos usar a linguagem de hoje, por tudo quanto era a autoridade de Israel. Davi passou por necessidades. Aliás, não era fácil sustentar 600 homens, com suas mulheres e com seus filhos. Aí já ia mais para quase 2.000 homens vivendo fugido. Se é difícil fugir da polícia, exército, federal, vai municipal aí, vamos fazer a linguagem vai com. Imagina aproximadamente 2.000 pessoas fugindo. E Davi era responsável por todas essas vidas. Então, quando ele vai pedir ajuda, sabendo que era o tempo em que tosqueava as ovelhas, e que era tempo de festas e de muito churrasco naquela época, né? Naquela época não chamava churrasco, mas hoje a gente sabia que naquela época era churrasco. Que matava as ovelhas, que fazia os grandes negócios. Davi pediu ajuda. E Davi, mensageiro, Davi foi destratado por Nabal. E
na sequência do texto, que nós não lemos, você por gentileza lê depois, Nabal não reconheceu Davi, porque Nabal, irmãos, ele gostava de Saul, ele defendia a casa de Saul. É como se fosse hoje alguém que é da direita vai defender os da direita, quem é da esquerda vai defender os da esquerda. Então Nabal gostava de Saul, e Nabal, por ser um fazendeiro muito bem informado, ele sabia que Davi fora ungido a rei. Ele sabia que Davi era o próximo sucessor. Só que Nabal não gostava de Davi, não queria Davi. Esse moleque que vai ser rei, nós vamos ser liderados por um pirralho. Nabal não gostava de Davi. Quando Davi pediu ajuda através do mensageiro, ele despreza e vai perguntar: quem que é esse? Não que ele não conhecia, desprezando Davi. Aí, irmãos, quando Davi recebe a notícia, Davi fica tomado pela fúria. Reúne os 600 homens e vão partir para o ataque para toda a fazenda de Nabal. A intenção de Davi era matar todo mundo. Davi, tomado pela fúria, ia cometer um erro, ia cometer um crime, e Davi não tinha esse direito. Mas um dos pastores avisou Abigail. E Abigail, como a Bíblia vai dizer, sensata, inteligente, e Nabal, agora a gente descobre por que Nabal se tornou próspero e foi prosperando, não por ele, Nabal, mas por causa da esposa. Porque a Bíblia vai dizer que inteligente e sábia era Abigail. Nabal era essa ruim mesmo, não tem palavra para dizer não. Era ruim, homem duro, ignorante, e nas suas ações ele era maligno, então não fazia o bem. Provavelmente, que a Bíblia não diz, mas por ser maligno nas suas ações, de repente Nabal não era nada honesto. Só que Nabal mexeu com a pessoa errada. Se Nabal era uma pessoa maligna nas ações, não era a primeira vez que Nabal talvez não estivesse ajudando alguém. Talvez outras pessoas pediu ajuda e ele botou naquela riqueza, não ajudou. Mas dessa vez, Nabal mexeu com a pessoa errada. Quem que Nabal provocou? Quem que Nabal ignorou? Davi. Quem que era Davi? Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que nunca perdeu uma guerra. Davi venceu Leão, vamos lembrar? Venceu Uz, venceu Golias, venceu o exército de Saul. Não que Davi entrou em confronto com o exército de Saul, mas o exército de Saul perseguindo aproximadamente 2.000 pessoas, e Davi conseguiu driblar e esconder essas 2.000 pessoas. Então Davi venceu o exército de Saul. Saul não conseguiu pegar Davi. E vamos lembrar que por 3 vezes Davi porta a ordem das vestes de Saul, mostrando que era mais fácil 2.000 pessoas pegar um rei do que todo um exército pegar 2.000 pessoas. Para vocês verem com quem que Nabal mexeu. Então, Davi nunca perdeu uma batalha. Quando Davi saiu para a guerra, Davi voltou com a vitória, voltou vitorioso. E Nabal, que não tinha lá um exército, talvez tivesse pessoas que eram responsáveis pela segurança da fazenda, o que nós hoje chamamos de, conhecemos como capataz, né? Capataz, né? Capataz, sei lá, alguns vão dizer jagunço, não sei qual é o nome da região, mas não era pai para Davi. E Davi fez essa empreitada, 600 homens para matar toda a família de Nabal. Mas Abigail foi avisada. E Abigail, que sábia, independente se ela gostasse ou não de Saul, ou se gostasse de Davi, ela sabia que Davi era o próximo rei, e que Davi foi escolhido por Deus. E Abigail sabia que nada impediria Davi de chegar no trono, e que o tempo de Saul estaria chegando, e que Nabal, por defender Saul e menosprezar Davi, Nabal não ia durar muito. Ela fez uma análise da situação, chamou os seus servos, mandou preparar pães, 200 pães, se não me engano, e encheu lá os burros, os camelos, as mulas, jumentos de alimento, e ela foi encontrar com Davi. Davi vindo com 600 homens, com toda a fúria para destruir, e ela então preparou o mantimento, preparou a provisão e vai ao encontro de Saul.
Aqui é que está o negócio. Ninguém venceu Davi na guerra. Ninguém conseguiu derrotar Davi. Mas aqui, essa passagem de 1 Samuel 25, narra que uma mulher parou Davi. Uma mulher parou Davi. O que o leão não fez, o que o urso não fez, o que o gigante Golias não fez, o que o exército de sei lá quantos mil homens não fez, essa mulher fez. Parou Davi. Ela encontra com Davi. E na narração do texto que nós vamos ver a seguir, ela, no Samuel 25, 18, ela se apressa. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 passas de figos, e o pôs sobre os jumentos. E foi levar a Davi. E quando ela chega para Davi, ela se inclina perante o futuro rei. Na sequência você vai ver. E ela lembrou a Davi de uma coisa que Davi tinha esquecido. Em outras palavras, ela foi lutar pela sua casa, pela sua família, e ainda moralmente, espiritualmente, simbolicamente, ela deu um tapa na cara de Davi. Não no sentido literal. Porque no verso 19, na sequência, ela vai lembrar Davi: meu senhor, por que você está se preocupando? Eu vou dizer do meu jeito aqui, em outras palavras: meu senhor, por que você vai se preocupar com Nabal, esse homem que não tem medo dele? Lembra que o Senhor vai subir no trono. E quando o Senhor subir no trono, Nabal não será impedimento. Ele vai ser o teu servo. Para que você vai sujar as mãos, Davi? Para que você vai cometer esse erro, esse crime? Você não precisa disso. Você não precisa. E Davi vai agradecer ela na sequência. Davi vai reconhecer o erro dele. Porque o que ele, por mais irritado que ele tivesse, por mais furioso que ele tivesse, Davi não tinha direito de matar ninguém. Davi não tinha direito de assassinar pessoas inocentes. Ele fora ungido a rei, mas ainda não era rei. Então, ele não era o rei ainda. Ele tinha que esperar. E essa mulher, então, ao mostrar isso, essa sabedoria, e mostrar a Davi que não valia a pena ele, Davi, sujar as mãos, não é só porque ele tem a marca da promessa, não é só porque foi chamado e escolhido, é que vai fazer tudo quanto é qualquer coisa que vier à cabeça. Porque chamado, ungido, escolhido, profeta, apóstolo, reverendo, seja lá o nome que você quer dar, também erra. Também erra. E nessa hora precisa alguém para alertar: oh, acorda, você não pode fazer assim não. E aí essa mulher parou Davi, lembrando ele quem era Davi, quem era Nabal, a quem Davi servia, a quem Nabal, que era um homem vil, e o que esperava Davi e o que esperava Nabal. E o texto vai dizer: Davi recebe os presentes, Davi agradece, Davi volta, Nabal está lá todo tomado no vinho, né? Tomado na cachaça, nem ficou sabendo da história. No dia seguinte, a mulher conta para Nabal, ele não muda o coração. Poucos dias depois, Deus, não Davi, Deus mata Nabal. Passa-se o tempo, Davi se torna rei, ele lembra da sabedoria, da inteligência dessa mulher. E Davi toma ela como esposa. Ela não precisava de Davi, ela não precisava de Nabal, porque ela tinha, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, ela administrava por ali. Mas por ela agir corretamente e por ela cuidar bem do que ela tinha, do que foi dado a ela, não importa se era de Nabal as riquezas, ou se ela herdou da família, ou se ela só porque casou com um homem rico, não importa. Estava sobre a responsabilidade dela e ela administrou, e ela cuidou. E quando aquilo tudo estava em perigo, ela tomou a frente e resolveu. E mais tarde, a prosperidade que era dela, prosperou mais ainda. Porque ela se tornou esposa de um rei, e agora ela poderia ajudar, auxiliar Davi, não só cuidar da fazenda, mas também do reino. Prosperidade que prospera é mediante aquilo que nós fazemos e o que fazemos com aquilo que Deus nos deu. Porque Abigail tinha a opção: esse homem não presta,
Já que Nabal não presta, eu vou deixar Davi vir, ele mata ele, eu fico livre lá e solto. Ela não teria solução? Mas quem garante que Davi não chegaria lá de noite, e talvez no escuro da noite, julgando ser um homem, ela também fosse morta? Já que Davi estava em fúria e estava decidido matar homens, mataria mulheres. Então não é como muitos que hoje em dia, às vezes o esposo está numa atitude, fazendo alguma coisa, e a esposa percebe o erro ou o vacilo do marido e não se importa. Ah, é ele, deixa se lascar, é o seu casamento, é a sua família. Então, é cuidar daquilo que Deus te deu, da raiva, mas se ele se prejudicar, se deixar aquilo acontecer, as consequências virão sobre você, porque a perda de um é a perda de todos, de uma família. Não podemos agir com egoísmo, como muitos têm feito. Homens que às vezes a esposa está tomando decisões erradas, e ele percebe, sabe, tem conhecimento melhor nessa questão, e vou deixar essa mulher quebrar a cara. Aí ela quebra a cara, você também sofre. E depois vai ter prejuízo, quer seja financeiro, quer seja emocional, porque às vezes, tomado pela decepção, nem todos têm a mesma estrutura emocional e psicológica. Aí pode vir a depressão, a frustração, o suicídio, em casos extremos. Tudo isso poderia ser evitado porque alguém, sabendo como evitar, não evitou. Imagina se Abigail não toma nenhuma atitude, porque olhou para o marido, está bêbado lá igual, sei lá quem, vou falar, não aqui, né? Mas ela não queria saber. Ela não estava protegendo só Nabal, ela estava protegendo a vida dela. Os negócios de Nabal eram dela também. Os pertences de Nabal, a riqueza de Nabal, a fazenda de Nabal, era dela também. E muitos hoje, às vezes, tomados pelo egoísmo, não se importam com alguém, com os outros da família. Muitas das vezes, até mesmo na esfera da igreja, o pastor está na luta. Agora o pastor Paulo vai gostar para eu falar. O pastor Paulo está na luta, e às vezes os obreiros não estão ao furar, deixa ele para lá. Ele é que é dirigente, ele é que se vira. E a igreja somos nós. A igreja somos nós. Se essa igreja vai bem, todos aqui vão estar bem. Se alguém estiver mal, a igreja está mal. Não tem como o pastor estar bem, a igreja está mal, a igreja está mal, o pastor está bem. É uma família. Então, por isso que às vezes temos que nos importar um com o outro, porque ajudando o pastor ajudando a igreja, os obreiros se unindo, fazendo aquilo que lhes é designado, a prosperidade vem, a obra de Deus cresce, a casa de Deus melhora, o Espírito Santo de Deus cresce, a graça de Deus cresce. Ah, mas hoje, sexta-feira, é o culto do pastor, ele é que é responsável. Não vou. Quando for quarta-feira, o culto das irmãs, eu vou. Você tem certeza que você está cuidando daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te proporcionou? Depois a bênção não vem, ou Deus não dá a bênção para que nos ensine lições, a gente fica reclamando, porque às vezes escolhemos. Imagine por um momento se Abigail, eu não estou nem aí, esse homem me faz raiva. Olha lá, olha o perigo, olha lá, nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que aconteceu. Ela estaria morta. E ela perderia tudo. Todos perderiam tudo. E Davi cometeria um crime, mais um crime. Davi cometeria algo horrendo em Israel. Porque por um momento Davi esqueceu que era rei, porque na condição de ser escolhido rei, ele tinha que cuidar do seu povo, ele tinha que cuidar. Nabal não era obrigado a ajudá-lo, sejamos honestos, não era obrigado. Mas como Davi lhe havia prestado, sem que ele soubesse, protegido, ele devia ser grato. E muitas das vezes é isso que acontece. Irmãos, quando fala em prosperidade, a primeira coisa que vem à mente é nós recebermos, é Deus abrir a mão e derramar abundância.
Mas aqui nessa passagem da Bíblia, a prosperidade na vida de Abigail, já que Nabal foi embora, a prosperidade na vida de Abigail foi ela distribuir, foi ela repartir. E mais tarde veio em dobro, que agora ela já não mandava só na fazenda, ela ajudava Davi a governar o reino. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes estamos atrás de prosperidade, estamos atrás de bênçãos, e quando Deus revela, avisa, fala de várias maneiras que Ele vai prosperar algo em nossa vida, a gente já quer logo esticar a mão e derrama, vai derramando. Não, mas muitas das vezes nós vamos ter que esticar a mão, não para receber, mas para dar. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, porque a primeira coisa que vem à mente é dinheiro. Mas irmão, eu não tenho dinheiro. Não, mas não é só dinheiro. Abigail deu o que tinha, mantimento. E muitas das vezes o Senhor coloca na nossa vida, por exemplo, pessoas para que nós dê conselhos. Pessoas que estão passando por turbulência, pessoas que estão passando por dificuldade, e um irmão ou a irmã é bom em dar conselho, é bom em auxiliar, e você fica olhando, não é eu, não é meu parente, estou nem aí. E depois chega na igreja e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, mas o outro estava lá se lascando, você não teve misericórdia. E como é que você quer que Deus prospere você se você não prospera o outro? Com conselho. Às vezes palavras, irmãos, uma palavra bem direcionada, visando a pessoa aproximar de Deus, vai mudar toda uma geração. Vai mudar toda uma geração, isso literalmente falando. Você pregar, falar de Jesus Cristo para alguém que está desorientado, precisando de uma palavra, e você auxiliar, sentar ali, conversar 10 minutos, ou o tempo que for necessário, a pessoa tomar, orientada agora, porque você distribuiu isso, a pessoa mudar de vida, e aí ter filhos, e mudar toda aquela geração, uma geração que talvez não nasceria. Uma geração que talvez de filhos que não viria, porque ele estava decidido fazer uma coisa errada, e você podendo ajudar, não ajudou. Depois chega a igreja e Senhor me abençoa. Mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós evangélicos que conhecemos a palavra de Deus, você que conhece a verdade, é usado por Deus para abençoar pessoas, quer seja com conselhos, quer seja, meu amigo, não faz isso. Espera mais um pouco, olha, eu também já fiz isso, nasci todo, deu errado, não vai dar certo para você. Mas como a gente gosta de cruzar os braços, e não é comigo, não é com meu filho, não é com a minha esposa, não é com alguém da minha família, eu não vou intrometer. Mas quando é alguém da nossa família, mas quando é o marido, a esposa, alguém da nossa casa, vai lá, Jesus, quebra, entra com a providência, faz isso, faz aquilo. E Jesus queria fazer através de você, na vida de alguém. Então nós precisamos estar atentos a isso. Que Deus muitas das vezes não vai trabalhar com poder, derramando graça, unção e autoridade. Às vezes, na maioria das vezes, Deus usa a sua voz para aconselhar alguém. E aqui nessa passagem, o personagem despercebido, o texto fala de Abigail, Davi e Nabal. Mas quem foi o porta-voz aqui, e que deu a saber, que intermediou o pastor de ovelhas, empregado, falou: não posso ficar quieto. Davi conhece a gente, Davi não vai matar a gente. Ele foi pastor, ele ajudou. Ele vai chegar aqui, o negócio dele é com Nabal. Ele vai matar a gente lá da fazenda, não vai matar o nosso funcionário. Ele poderia ficar quieto. Mas sabendo que viria uma tragédia sobre aquela casa, sobre a casa grande, lá da fazenda, ele avisou a patroa. E a patroa tomou as providências. E às vezes, irmãos, o que Deus vai fazer na nossa vida, na sua vida, é através de você quiser na vida de alguém para ajudar por você, apresentando a Cristo, falando do amor de Cristo, você tomando a decisão. Irmãos, vocês são testemunhos. Quantas, às vezes, casamentos, brigas, desavenças entre famílias que aconteceram, e talvez alguém aqui sabia a verdade,
Mas não vou falar. Aí depois da briga, agora que aconteceu também, não vai dar para falar. Já pensou que você poderia ter evitado uma briga? Já pensou que você poderia ter evitado uma discussão, uma separação? E talvez alguém aqui vai lembrar de casos que, se alguém tivesse falado, teria evitado mortes. Teria evitado mortes, teria evitado tragédia. Mas porque ficou calado, não é comigo. Se o empregado aqui fica calado, se Abigail não faz nada, haveria mortes, haveria perdas, haveria destruição. E Davi estaria manchado mais uma vez com sangue de inocentes. Mas porque alguém procurou fazer o bem ao pastor de ovelhas, empregado, que avisou Abigail, a Abigail que tomou a providência de ir ao encontro de Davi, houve mais prosperidade. Todos ganharam, menos Nabal, né? Esse aí não teve jeito, não quis mudar. Mesmo depois de ser avisado, no dia seguinte, ele não mudou o coração. Dias depois, Deus tomou ele. Queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida? Queremos que Deus faça alguma coisa na nossa casa? Queremos que Deus faça alguma coisa na nossa empresa? E muitas das vezes Deus vai usar a gente mesmo, irmãos. E às vezes Deus vai usar, somos nós mesmos, com as nossas atitudes. Mas às vezes é da natureza humana isso, escolher com o que fazer o bem. Vou com a cara de fulano, gosto de ciclano, e o outro não está nem aí. Não cabe a nós fazer isso. Como cristãos, conhecedores da palavra, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. E se nós não gostarmos de alguém, somos nós que estamos errados. Podemos não concordar com a atitude das pessoas, mas quando se trata das coisas de Deus, principalmente de Jesus Cristo, do Salvador e das bênçãos de Deus, não temos que olhar a cara, não temos que olhar a aparência. Temos que ser porta-vozes da prosperidade de Deus. Prosperar a salvação, prosperar a cura, prosperar a libertação, a transformação e deixar que sejamos instrumento para que Deus venha salvar muitas vidas. E isso volta para nós em bênção. Já pensou se você fosse? Imagine por um momento, e aqui eu passo para a parte final da mensagem. Imagine se todos nós fôssemos egoístas. Não vamos dividir nada com nada, com ninguém, nada com ninguém. Pensa por um momento. O que você teria de Deus? Nada. Mas porque alguém também compartilhou com você, te deu, te ajudou, e você tem ajudado, o Senhor tem feito chover bênçãos. O Senhor tem feito bênçãos ser derramadas. A prosperidade de Deus na nossa vida não passa só por nós receber. Eu quero receber, Senhor. Eu estou de mão aberta, estou de braço estendido para receber. E aqui eu termino com aquela passagem de 1 Reis 17:10. A viúva que Elias pediu para ela fazer um bolo. Ela tinha um punhado. Ela confiou na palavra do profeta que representava Deus. Ela tinha um punhado. O texto da Bíblia, em 1 Reis 17, a partir do 10, vai dizer que ela tinha um punhado. Olha no dicionário o que significa um punhado. Que cabe na palma da mão. Isso é o punhado. O punhado de farinha numa panela que ela virou, come na palma da mão dela. E um pouquinho de azeite. Aí o profeta chega e faz para mim um bolo. E depois você faz para ti. Não tinha condição. Ela ia comer aquilo ali e ia morrer porque não ia ter mais mantimento. Ela creu e ela ainda dividiu o que não era para dividir, humanamente falando. Pensa comigo, reflita. Humanamente falando, um punhado não mataria nem a fome do menino, que eu provavelmente tinha um estômago menor, o que talvez comeria menos. Não mataria a fome da criança, ainda mais a dela. Então ela ia fazer um bolo, ia dividir, ou de repente ia deixar o menino comer o bolo e ela ia morrer, enfim. Aí chega o profeta e pede, e ela dá. E aí veio a prosperidade que prospera. Ela abençoou a vida do profeta com mantimento, e o profeta então lança a sentença, porque assim diz o Senhor: a farinha não se acabará, a azeite não faltará, até o dia que o Senhor na lógica humana, prosperidade é quando você recebe, né? Na lógica de Deus pode ser quando você doa, quando você se entrega.
Eu não estou falando só de domingo. Eu estou falando de dia. Estou falando de atitudes. De ajudar, olhar no próximo, se colocar no lugar. Eu posso não te ajudar do jeito que você está precisando de ajuda. Eu posso não ter aquilo que você precisa. Mas podemos conversar? Podemos pelo menos dividir aqui um pouquinho? E isso já faz diferença na vida de uma pessoa que está precisando. Um abraço faz falta. Um sorriso faz falta, um cumprimento faz diferença na vida das pessoas. E isso, irmãos, são as maneiras mais simples que Deus mais trabalha. Nem sempre o Senhor vai trovejar, como trovejou lá no Carmelo, no deserto de Sinai. Nem sempre Deus vai agir com poder e autoridade, quebrando tudo da maneira que a gente conhece. Às vezes, e na maioria das vezes, Deus age da maneira simples e usando nós, seres humanos, para abençoar a vida de alguém, quer seja com palavras, com conselhos, com atitude. Meu filho, você não tem, eu também não tenho, então vou ficar nós dois aqui conversando, me ajuda uma coisa, pelo menos no emocional e psicológico, para dar o próximo passo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. O Espírito Santo te faça lembrar dessa palavra no decorrer do dia, meses e anos. Quando você achar que Deus vai te usar poderosamente, Deus quer te usar da maneira mais simples possível. Amém? Que Deus abençoe. Você que nos acompanhou pela live, que o Espírito Santo continue trabalhando em sua casa, em sua vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber as irmãs que irão orar pelos nós. Glórias a Deus. A irmã Raquel, a irmã cooperadora.